Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Você que lê sobre o cangaço, qual cangaceiro você acha que foi mais violento, mais sanguinário? Você acha que no cangaço existiam crianças? Cangaceiros, crianças com 10, 11, 12 anos. O que você acha disso? Não saia daí. Em instantes nós vamos resenhar uma obra que aborda esses dois aspectos: a violência e a presença de crianças em bandos de cangaceiro. No programa de hoje nós iremos conversar sobre esta obra, Volta Seca, o Menino Cangaceiro. Autor Nertan Macedo, editora Tessauros, Brasília, 1982, 97 páginas. Nertan nasceu no Ceará, foi jornalista, cronista, teatrólogo, poeta e historiador, com vasta experiência em jornais e revistas, e também autor de uma vasta obra no campo da literatura e também sobre o cangaço. Vale a pena conhecer a obra de Nertan Macedo. Mas antes de entrarmos na conversa, no nosso bate-papo sobre a obra, eu quero agradecer a participação de todos e todas no nosso 18º Fórum do Cangaço. No primeiro Diálogos, Paulo Gastão, e no terceiro Encontro de Saberes Históricos, que nós realizamos nas dependências da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Foi muito bom retomar as atividades do nosso fórum. E você foi importante nisso, com apoio, com a participação, com sugestões de temas a serem debatidos. A obra de Nertan divide-se em 11 capítulos e o próprio autor a define como uma crônica. Ele estabelece um diálogo com vários autores ao longo de sua obra e já começa dialogando com o Estácio de Lima, a quem ele demonstra uma afeição muito grande, e com Euclides da Cunha, fazendo uma análise, um posicionamento em relação ao Brasil daquela época e as diferenças entre as regiões. E também inclui no seu texto uma abordagem sobre a violência, tanto urbana quanto rural, uma espécie de comparativo e com uma visão crítica em relação a isso. Para mim, já começa bem a sua obra quando ele levanta as questões sociais para entender um pouco da violência, tanto nas grandes cidades, nas chamadas metrópoles litorâneas, como nos sertões, em destaque para os sertões do Nordeste do Brasil, região ao qual que ele coloca o seu olhar para escrever a sua obra. O autor, logo em seguida, faz uma retrospectiva da chegada do ex-cangaceiro Volta Seca ao bando de Lampião, ainda com o nome de Antônio dos Santos, e carregava consigo, quando ele chegou ao bando, uma franga debaixo do braço. Depois de muita insistência, ele teria sido recebido pelo líder dos cangaceiros. A origem do apelido, segundo o autor, nem mesmo o próprio cangaceiro soube informar. Existem inúmeras especulações em relação a isso. O autor faz uma retrospectiva histórica, em torno da violência rural no Brasil, para fazer com que o leitor entenda e perceba as circunstâncias, o contexto
e o quadro geral em que surgiram os bandos de cangaceiros e, em especial, o jovem Volta Seca. Ele mostra também que no bando de Lampião não existiu apenas Volta Seca como um jovem adolescente, ou até mesmo, como ele usa em algumas partes da sua obra, uma criança no bando. Ele destaca Menino de Ouro, Chumbinho, o filho de Dona Delfina, que ele não cita o nome, José Roque, filho de Ângelo Roque, o famoso Labareda, Beija-Flor, afilhado de Curisco, Deus te guie, Benício de Tal, que é o Saracura, e Antônio, o Roxinho. Esses são alguns de nomes de cangaceiros que, segundo o autor, entraram em situações semelhantes ao de Volta Seca e que também eram meninos pré-adolescentes quando entraram na vida do crime. O capítulo que eu gostei muito do livro do Nertan é o intitulado Capitão da Areia, no romance de Jorge Amado. Aqui, o autor estabelece um diálogo com o romancista baiano, isso porque Jorge Amado, em sua obra, tem um personagem por nome Volta Seca. E o Jorge Amado ele estabelece um diálogo a partir do personagem com o cangaço. Isso cria no leitor algo muito positivo, porque o Nertan, nesse diálogo que ele estabelece com o Jorge Amado, ele consegue levar o leitor a frequentar as ruas de Salvador e, ao mesmo tempo, a Caatinga, a partir de um personagem ficcional, que é o Volta Seca de Jorge Amado, e o seu sujeito histórico real, que é o Volta Seca, a qual ele propõe escrever a obra. E isso deixa o leitor muito curioso para saber onde é que está o personagem de Jorge Amado e onde é que está o cangaceiro Volta Seca. Eu daria um destaque especial a essa parte, porque é algo que o autor consegue, com muita competência, estabelecer esse diálogo, sem, contudo, descaracterizar a sua obra. No capítulo da Gaiola Baiana, A Liberdade do Rio, o autor descreve a experiência de Volta Seca no Rio de Janeiro, quando dá ocasião da entrevista à revista O Cruzeiro e, posteriormente, no segundo momento que ele volta ao Rio de Janeiro, à TV Tupi. Ele transcreve algumas passagens da entrevista, nada que mereça destaque especial nesse primeiro momento. Ele transcreve o depoimento que foi dado, não o depoimento de Volta Seca, mas o depoimento do jornalista Peri Augusto sobre as impressões do jornalista em torno do ex-cangaceiro. Aqui ele não consegue, nessa parte, transcrever a fala de Volta Seca, e sim a fala do jornalista que entrevistou Volta Seca. São as impressões do jornalista. E aí é algo muito subjetivo, porque você não consegue ler, captar um pouco do que realmente o ex-cangaceiro colocou. Para mim, um dos destaques da obra, além do capítulo de Jorge Amado, é o capítulo Mesa Redonda do Cangaço. Aqui, a priori, o leitor imagina que estejam nessa mesa redonda pesquisadores, jornalistas, escritores, mas, na verdade, ele fez uma jogada muito interessante. A mesa redonda que ele se refere é a reunião de ex-cangaceiros que estavam cumprindo pena na penitenciária de Salvador, que estabeleceu um diálogo com o autor. Essa entrevista ela não foi dada a Nertan Macedo. Essa entrevista ela foi concedida em Salvador a Joel Silveira, que foi publicado na obra Granfinos de São Paulo, de autoria do próprio Joel.
tendo sido publicado anteriormente no jornal Diretrizes, do Rio de Janeiro. Então, o Nertan Macedo tem contato com essa obra, com essa entrevista concedida ao Joel Silveira, e transcreve a entrevista, partes da entrevista, pegando a fala desses ex-cangaceiros e colocando na sua obra e tecendo alguns comentários. Não comentários longos, não uma análise disso, mas apenas tecendo alguns comentários que fica de fácil compreensão para o leitor. Estavam presentes nisso que o autor chama de mesa redonda os seguintes ex-cangaceiros: Volta Seca, Saracura, Ângelo Roque, Cacheado, Deus te guie e Caracol. Aqui interessante, como eu já disse, que o autor transcreve trechos dos depoimentos dados pelos ex-cangaceiros ao Joel Silveira. E ele sempre dá ênfase às falas de Volta Seca, né? E, vez por outra, ele cita outros cangaceiros ali presentes. Destaco aqui duas falas que, ao meu ver, merecem um destaque e uma atenção. É a fala de Cacheado e a fala do próprio Volta Seca, quando eles se referem aos coiteiros. Segundo o autor, o Cacheado tece o seguinte comentário sobre os coiteiros. Abre aspas. Quase todo dono de fazenda era coiteiro. Os coiteiros sempre foram nossa perdição. Eles nos davam dinheiro, comida e munição. E eram sempre eles que nos entregavam aos macacos, termos que ele utilizou para definir os soldados volantes. E destaca dois coiteiros que ele acredita serem os mais importantes: o Antônio Cacheiro, de Sergipe, e o doutor Odálio, de Pau-Ferro, em Pernambuco. Volta Seca também, segundo o autor, tece o comentário sobre os coiteiros. Ele diz: eles tinham que ajudar a gente, senão a gente queimava a fazenda e matava o gado. Isso é uma forma, a meu ver, do Volta Seca sair em defesa desses coiteiros. As memórias transcritas pelo autor merecem destaques, pois como não são textos corridos e depoimentos isolados, ele consegue estabelecer um diálogo com cada ex-cangaceiro, né? Por isso o título, bem criativo, Mesa Redonda, dá ao leitor a impressão de se tratar realmente de uma mesa de debates. Mas ele consegue organizar as falas, deixando o leitor muito tranquilo, muito à vontade para essa leitura. As experiências narradas pelos ex-cangaceiros são ricas em detalhes sobre as relações no bando, o papel dos coronéis, a pobreza, a violência praticada pelos volantes, os motivos pelos quais cada um entrou no cangaço e outras questões abordadas na entrevista. É rica, é importante para que você tenha acesso a algumas informações trabalhadas na obra. No capítulo Morte e Baile em Queimadas, esse é o capítulo que o autor demonstra e constrói uma narrativa que choca o leitor. Muito semelhante ao que nós conhecemos em outras obras, quando se trata do episódio de Queimada, né? E aqui, antes de entrar, de narrar sobre o que aconteceu em Queimadas, ele vai buscar informações em Euclides da Cunha e Ranulfo Prata. Ambos, em suas obras, dão destaques a Queimadas. Na página 72, o autor volta a citar outros meninos que participaram de assaltos ou tentativas de assaltos pelo bando de Lampião, e cita o caso de Mossoró, descrevendo como, abre aspas, o assalto à cidade norte rio-grandense de Mossoró, fecha aspas.
Na verdade, Mossoró resistiu e impediu qualquer assalto na área urbana. É claro que o mesmo não podemos dizer nas comunidades rurais distantes da zona urbana de Mossoró. Mas na área urbana, na área que nós podemos chamar de área administrativa, não houve assalto nenhum. No capítulo A Versão do próprio Volta Seca, que eu considero o foco central de sua obra, o autor coloca Volta Seca como, abre aspas, a figura mais famosa e badalada do bando de Lampião, depois do próprio capitão. Essa é a ênfase que o autor dá ao seu personagem, ao sujeito histórico que ele está trabalhando. Segundo o autor, existem várias versões em torno da vida do ex-cangaceiro. A entrevista que o autor usa em sua obra, não foi ele que fez a entrevista, foi publicada pela revista O Pasquim, em novembro de 1973, a edição número 222, sob o título O Pasquim encosta na parede o Jesse James do Nordeste, Volta Seca, o cangaceiro. Fecha aspas. Esse é o título da matéria publicada no Pasquim e foi feita por Milor Fernandes, Jaguar, Ziraldo e Sérgio Cabral. Aqui, o autor, de forma muito boa, muito inteligente, omite as perguntas dos entrevistados e foca apenas nas respostas. A entrevista mostra a trajetória de vida de Volta Seca, antes, durante e depois do cangaço. O autor ainda descreve a entrevista concedida pelo ex-cangaceiro em 1958 ao jornalista Bruno Gomes, do jornal O Globo, onde também o ex-cangaceiro mostra suas experiências no cangaço. Antes de dar a minha opinião final, eu quero pedir a você para que dê o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixe sua sugestão de obras. Nós sempre acompanhamos e agradecemos a sua participação. Queremos, com a sua ajuda, fortalecer o nosso trabalho, consolidar e divulgar mais resenhas do cangaço e outros programas que nós temos no nosso canal. A obra de Nertan merece um destaque especial. Primeiro, por não ter como personagem central Lampião. Segundo, por tratar de um cangaceiro menino, de discutir os problemas que circulavam a vida das famílias dos sertões do Nordeste do Brasil, que terminavam empurrando essas crianças, esses meninos, para o mundo do crime. Terceiro, pela forma como o autor constrói a sua narrativa. Ele mesmo diz, é uma crônica. Mas essa obra de Nertan, para mim, vai além de uma crônica. É um documento que merece a pena ser lido, ser analisado e que serve como fontes para outras obras que discutem o cangaço. Muito boa obra que você precisa ter na sua estante, no seu acervo sobre o cangaço. Eu quero agradecer a cada uma pela participação e pela ajuda que tem dado ao nosso trabalho. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.